Galerinha, a aula de hoje ela é sobre dinâmica, conceito de força, conceito de dinâmica também, e a gente vai falar sobre a força de campo, que a gente vai, que no caso, para física 1, é a força peso, tá? Então, primeiro, o que é dinâmica? O que a dinâmica estuda? Quando a gente começou a parte da física 1, no comecinho de março, falei para vocês que primeiro a gente ia estudar a cinemática e a gente não ia se importar com as causas do movimento, a gente só iria estudar o movimento em si. A dinâmica não. A dinâmica, ela vai estudar as causas do movimento, tá? Então, a dinâmica, ela estuda as causas do movimento. Se por um lado a cinemática estudava só o movimento, a dinâmica vem para estudar as causas desse movimento. E quando eu falo de estudar as causas desse movimento, significa estudar também a interação entre os corpos, ok? Então, quando eu falo de estudar as causas do movimento, eu tenho que estudar a interação que acontece entre os corpos. Ok. Quando eu falo sobre estudar a interação entre corpos, surge um conceito importante para a gente, que é justamente o conceito de forças. O que são forças, afinal? Força é alguma coisa que eu posso ter? Então, sei lá, faço academia por 2 anos, chego lá e falo, nossa, eu sou uma pessoa forte, eu tenho força. Na verdade, não. A força, ela é o resultado da interação entre corpos. Então, para eu falar que tem força em alguma coisa, eu tenho que ter pelo menos 2 corpos interagindo. Então, é resultado da interação entre corpos. E daí, eu posso ter 2 corpos ou mais, certo? Mas tem que ter pelo menos um par de corpos interagindo. Ok. Uma característicazinha importante sobre a força. Sempre a força é uma grandeza, né? Sempre que a gente está falando de grandeza, o que a gente está fazendo? A gente está caracterizando essa grandeza se ela é uma grandeza escalar ou se ela é uma grandeza vetorial. A força, ela é uma grandeza? A força ela é uma grandeza vetorial, tá? É uma grandeza vetorial. O que significa eu falar que a força é uma grandeza vetorial? Significa que não basta eu falar de um valor e de uma unidade de medida. Por ser uma grandeza vetorial. Ops, esqueci de escrever vetorial. Desculpe. Por ser uma grandeza vetorial, ela vai ter 3 coisas para eu caracterizar. Ela tem intensidade, ela tem direção e ela também tem sentido, tá? A intensidade de uma força, gente, ela pode ser medida com um instrumento chamado dinamômetro, tá? A gente vai estudar mais para frente o funcionamento do dinamômetro, mas não é o foco da aula de hoje, até mesmo porque a gente tem que saber o conceito de força elástica para falar sobre o funcionamento do dinamômetro. Só para vocês terem ciência mesmo de que tem como medir a intensidade de uma força por meio de um aparelho chamado dinamômetro. Como que eu represento? Ah, e eu falei de intensidade também, já vou deixar para vocês aqui a unidade de medida da força. A unidade de medida da força, ela é, no Sistema Internacional de Medidas, tá? É o Newton, que a gente representa com uma letrazinha N, ok? Só falando mais uma coisinha ainda, falei que a força é o resultado da interação entre corpos, mas o que a força pode causar? A força ela pode causar 2 coisas. Os efeitos da força podem ser vistos de 2 maneiras diferentes. Eu posso ter a força tendo um efeito ali sobre alguma coisa, um efeito de deformação, tá?
Então, a força ela pode causar uma deformação em um determinado corpo, ou então ela pode simplesmente alterar a velocidade. Então, eu posso ter o efeito da força sendo uma deformação ou uma variação da velocidade desse corpo, tá? Variação da velocidade. Ok, e como que eu represento a força? Se eu falei que é uma grandeza vetorial, eu tenho que representar por meio de um vetor, certo? Pessoal, diminuir o zoom aqui um pouquinho. Um pouquinho, né? Ficou muito pequeno. Acho que agora tá melhor, né? Dá pra ver. Sem ficar muito grande. Como que eu represento a força? Por meio de vetor, realmente, mas tem algo a mais, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que não é tanto da física 1, mas eu acho que ajuda para entender como funciona a representação. Ó, por exemplo, vamos supor que eu tenha uma carguinha positiva aqui, que eu vou chamar de mais Q1, tá? E daí eu tenho uma outra carguinha positiva aqui também, que eu vou chamar de mais Q2, ok? O que acontece, eu não sei se vocês já viram isso lá na parte da física 3, mas o que acontece quando eu tenho duas cargas de mesmo sinal? Vai ter uma força de repulsão entre essas cargas, tá? Cargas de mesmo sinal, elas tendem a se repelir, assim como cargas de sinais opostos, elas tendem a se atrair. Então, como eu falo que vai ter uma força de repulsão entre elas, não é uma carga só que vai estar aplicando a força na outra, as duas vão estar aplicando força uma na outra. Então, a carga 1, ela aplica uma força de repulsão na carga 2, apontando para o sentido de afastamento. Assim como ela também recebe a ação de uma força aplicada pela carga 2 sobre ela, também no sentido de afastamento. Só que como que funciona na hora de representar as forças? Eu só represento em um corpo as forças que estão atuando sobre aquele corpo. Eu não represento na carga 1, por exemplo, a força que ela está aplicando na carga 2. Na carga 1, eu só vou representar a força que está sendo aplicada sobre ela, tá? Então, vamos supor que a carga 2 está aplicando uma força aqui, que eu vou chamar de FE2. Por que eu chamei de FE2? Força elétrica que a carga 2 está aplicando, tá? E na hora de eu representar, vejam que eu desenhei um vetorzinho aqui com um certo tamanho, tá? A direção é a direção, nesse caso aqui, que está unindo, é como se eu passasse uma reta aqui, né? É a mesma reta é que vai estar a direção dessa força, nesse caso. E o sentido aqui era um sentido de afastamento. Então, quem está representando o sentido é a pontinha da seta. Só que, além disso, eu coloquei perto uma letra representando aquela força e em cima dessa letra eu tenho que colocar essa setinha aqui em cima para indicar que é uma grandeza vetorial. Ok, representei na carga 1 a força que a carga 2 está aplicando sobre ela, tá? Agora, na carga 2, a carga 2 ela está aplicando uma força na carga 1. Eu vou representar essa força que ela está aplicando? Não vou. Eu só vou representar na carga 2 a força que está atuando sobre a carga 2, que no caso é a força que a carga 1 aplicou sobre ela, tá? Daí, ok, vou representar essa força chamada de FE1, porque é a força elétrica que a carga 1 aplica sobre ela. Mas para vocês terem uma noção de que a carga 1 está aplicando uma força, a carga 2 também. Mas quem que eu represento? Eu represento por meio de um vetor as forças que estão atuando sobre aquele corpo, tá? Então, aqui na carga 1, eu não estou representando a força que ela está aplicando em algum outro corpo. Eu só estou representando as forças que ela está recebendo. E isso daqui é extremamente importante para a gente. O tamanho do vetor está relacionado à intensidade, direção é o que eu falei em relação à reta, e o sentido vai ser representado pela pontinha dessa seta, ok? Só um momentinho.
Falei para vocês também, né, que a intensidade eu posso medir por meio de um dinamômetro, coisinha que a gente vai ver com mais detalhes mais para frente, ok? Daí eu tenho dois tipos de força, existem dois tipos de força, tá? Existem as forças chamadas forças de campo, só um momento. Existem as forças de campo e existem as forças de contato. Isso aqui é basicamente uma classificação, uma divisão dos tipos de força, tá? Em relação a como elas são aplicadas. Então, eu tenho forças de campo e eu posso ter também forças de contato. Ah, qual que é a diferença de uma coisa para outra? Vamos lá. As forças de contato já tem um belo de um spoiler pelo nome, tá? Mas o que que acontece? As forças de campo são aquelas forças que, primeiro, vamos retomar. Força é o quê? Resultado da interação entre dois corpos. Então, no caso da força de campo, eu tenho dois corpos que estão interagindo e esses dois corpos, eles não precisam necessariamente estar em contatos, tá? Não precisa estar em contato. Então, é o resultado da interação entre corpos, tá? Que podem estar interagindo a uma determinada distância. Então, corpos interagindo à distância. Não preciso que esses dois corpos estejam tendo um contato direto para eles estarem interagindo. Quer um exemplo? Lembrem do que eu acabei de mostrar ali para vocês na hora de representar a força. A gente tinha o quê? A gente tinha duas partículas, a gente tinha duas cargas, certo? E essas cargas, elas não estavam em contato uma com a outra, mas estava tendo força. Então, trata-se de uma força de campo. Eu tenho corpos interagindo a uma determinada distância e ainda assim tem força entre elas. Então, a força ali era uma força elétrica, tá? A força elétrica, ela é um exemplo para gente de força de campo. Outro exemplo de força de campo que é importante para a gente é a força peso, tá? Inclusive, a gente vai estudar ela daqui a pouquinho. Ok. E a força de contato? Vai ser o oposto da força de campo, tá? Se na força de contato, na força de campo, eu não precisava que os corpos estivessem em contato para eu ter aquela força acontecendo, na força de contato vai ser o contrário. Eu preciso que os corpos estejam em contato direto. Então, eu preciso que os corpos estejam em contato direto. Tá, e quais são os exemplos de força de contato para a gente? A força normal, a gente vai ver detalhadamente na próxima aula, a força normal, ela é uma reação da superfície. Então, se eu estou em pé no chão, eu estou comprimindo a superfície com uma determinada força. E daí, a reação dessa superfície, a minha compressão, é justamente a força normal, tá? Mas o que tem que acontecer para ter força normal? Eu tenho que estar em contato com a superfície. Outro exemplo de força de contato para a gente é a força de atrito. A força de atrito é aquela força lá que está relacionada a escorregamento, né? Então, para eu ter força de atrito, eu tenho que ter contato entre os corpos que estão interagindo. No caso, uma superfície e um determinado corpo que está ali apoiado nele. Então, o atrito também é um exemplo de força de contato para a gente. Tem outros que a gente vai ver mais para frente, mas acho que já dá para ter uma noção do que é uma coisa e o que é outra. Aqui, para a gente, na física 1, o que importa em questão de força de contato? A força-peso, tá? A força que a gente vai estudar na física 1, em relação à força de campo, é a força-peso, tá? A força elétrica fica lá para a física 3, na física 3 que é estudada a força
a força elétrica. Então, vamos falar sobre a força-peso. Peso. A força-peso, gente, ela é uma força que está relacionada com o planeta, com corpos celestes, tá? Então, ela é uma força de atração. É uma força de atração. O primeiro exemplo ali que eu mostrei para vocês, elétrico, era uma força de repulsão, certo? Porque eu tinha cargas de medicinal. Mas agora é outro assunto, é outra ideia. Então, a força-peso, ela é uma força de atração. E ela é uma força de atração gravitacional. Eu tenho uma grande porção de massa, como por exemplo a Terra, que atrai porções menores de massa para si, certo? Então, a força-peso está relacionada com isso. Ela é uma força de atração gravitacional. Daí a gente pode pensar na Terra, na Lua, em diferentes planetas, em diferentes corpos, diferentes porções grandes de massa, certo? Vamos pensar aqui no caso da Terra. Eu vou colocar de azul, porque a Terra é o planeta azul. Né? Daí, vamos pensar na Terra. Olhando miseravelmente em desenhar uma coisa redonda. Não vai ficar bonitinho não, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia. Ok, tem a Terra ali. E daí eu quero representar a ação da força-peso em alguma coisa que está aqui, por exemplo. Tá? Quero representar a ação da força-peso num bloquinho que está aqui. Como que eu represento essa força? Essa força, ela vai estar sempre apontando para o centro, tá? No caso da Terra, no caso da Lua, ela vai estar sempre apontando para o centro ali. Ok? E daí, representei apontando para o centro, era para ter ficado reto, tá? E daí eu vou colocar um pezinho de peso e a setinha em cima. Então, vou deixar ali no cantinho, que a força peso a gente representa pela letra P. Tá, isso dali foi mais um desenho olhando de fora, né? Como se estivesse olhando de fora da Terra. Mas se eu tenho alguma coisa na superfície da Terra e eu quero ver como que fica a representação disso, da força-peso ali, vai ser o seguinte. Eu vou ter aqui um bloquinho, né? Um bloquinho qualquer ali. Daí eu quero representar como vai ficar a força-peso atuando sobre esse bloquinho. A gente costuma pegar o centro desse corpo, tá? Que eu tô indo representar. Que é onde a gente chama de ponto de aplicação da força. Mais pra frente a gente vai ver alguma coisa sobre centro de massa e tal. E daí, quando eu tenho corpos homogêneos, ou seja, que eu tenho a mesma distribuição de massa ao longo daquele volume, eu costumo representar o ponto de aplicação dessa força no meio. Daí, como que fica a representação da força-peso? Ela vai ser sempre um vetor na vertical, tá? Então, isso é sobre a direção dessa força. Vai ser sempre na vertical e apontando para baixo. Então, a força-peso atuando sobre um objeto que está próximo à superfície, ela vai ser sempre na vertical e apontando para baixo. E se eu tiver um plano inclinado? Vamos supor que eu tenho um plano inclinado e eu quero representar a força-peso atuando nesse bloquinho, só que agora ele está no plano inclinado. Então, vamos lá. Tenho ali o mesmo bloquinho. Só que agora ele está no plano inclinado. Ou seja, eu tenho um determinado ângulo e tem um determinado ângulo aqui que eu vou colocar um ângulo alto qualquer. E eu quero representar a força-peso. Como que vai ficar a força-peso nesse bloquinho agora? Ela vai ficar assim? Tortinha assim? Tá certo isso? Não tá. Força-peso, gente, ela é sempre, se eu tenho ali alguma coisa perto da superfície da Terra, vai ser sempre na vertical. Isso se mantém mesmo sendo um plano inclinado, tá?
Então, vai ser sempre na vertical e apontando para baixo. Então, pontinha da linha certa aqui, apontando para baixo. Ok? Então, independentemente de ser um plano inclinado, de ser um plano horizontal, ela vai estar apontando para baixo. Porque é como se aqui, né, a terra tá para cá. Na verdade, aqui eu tenho uma mesa e tal, né? Seria como se fosse uma mesa, como se fosse uma rampa. Mas eu tô na superfície da terra. Então, o peso ele vai estar apontando na vertical e apontando para baixo, certo? É como se eu estivesse analisando essa situação aqui, mas eu estou bem pertinho do bloco. Então, eu não vou estar vendo alguma coisa torta entrando para o centro da Terra. Como eu estou próximo àquele objeto ali, é como se estivesse apontando para baixo. Claro que se eu sair da Terra e for olhar de fora, eu vou estar vendo que está apontando para o centro da Terra, certo? Mas então, direção vertical e sentido para baixo. E como que eu calculo a intensidade da força-peso? Se eu quiser calcular a intensidade da força-peso, como que eu faço? A intensidade da força-peso, gente, ela é dada pelo produto da massa do corpo que eu tô querendo calcular a força ali, vezes a gravidade. Então, lembra que eu falei que a força ela é o resultado da interação entre dois ou mais corpos? Quem são os corpos que estão interagindo aqui? Um dos corpos é o planeta, a Lua, o corpo celestial ali que está atraindo, certo? Então, um dos corpos que está interagindo é esse. Para eu ter força, peso, eu tenho que ter algum outro objeto que está próximo ali à Terra, está próximo à Lua, está próximo a quem está causando aquela força, para estar sendo atraído, certo? Então, eu tenho que ter uma porção de massa. Se eu não tiver uma porção de massa ali numa determinada região, eu tenho só um ponto no espaço, aquele ponto no espaço não vai receber a ação da força-peso. Eu tenho que ter uma determinada porção de massa. Então, vamos supor que agora eu coloco uma determinada porção de massa numa altura. Se eu coloquei uma determinada porção de massa numa altura, automaticamente essa porção de massa já está recebendo a ação da força-peso. Então, o que eu preciso para que tenha força-peso atuando num lugar? Além do planeta que vai estar gerando atração. Eu preciso ter uma porção de massa, tá? Então, é isso que precisa. Essa massazinha que apareceu ali, essa massazinha que apareceu aqui, ó, é justamente a massa do objeto que está sendo atraído, certo? Então, esse M é a massa do objeto que está sendo atraído. E daí, essa massa ela é dada em quilos, tá? Eu vou colocar aqui que ela é dada em quilos no SI. Que é o SI, Sistema Internacional de Unidades. Unidades e medidas. E o que é esse Gzinho? Esse Gzinho, gente, ele é a aceleração da gravidade no local. E daí vai variar. Por exemplo, na Terra, a gente tem alguma coisa em torno de 9,8, que na física 1 aqui a gente, por ensino médio, a gente costuma arredondar para 10. Na Lua, eu vou ter uma aceleração gravitacional diferente, certo? Então, o peso, ele vai variar de acordo com o local que eu estou. Às vezes, se eu estiver na Terra, por exemplo, eu vou ter um peso. Se eu estiver na Lua, eu vou ter outro peso diferente. Embora a minha massa, ela continue sendo a mesma. Então, quando a gente fala assim, vou lá na farmácia pesar, eu tô falando errado, tá? Eu tô indo na farmácia medir a minha massa. Mas o meu peso, ele está relacionado com a ação da gravidade sobre mim. Então, o peso é o produto da minha massa, que continua sendo a mesma, pela aceleração da gravidade no local, tá? Então, eu vou colocar aqui que é a aceleração da gravidade no local. Aqui, na Terra, a gente vai considerar algo em torno, tá? Algo aproximadamente igual a 10 metros por segundo a cada segundo. Essa unidade aqui, vocês reconhecem essa unidade? Deixa eu só colocar aqui. Essa unidade aqui, ó. Ups. Essa unidade aqui é a nossa unidade de aceleração, certo? Justamente porque essa grandeza, esse Gzinho, ele está representando a aceleração da gravidade no local. Então, é a mesma unidade de aceleração. Para a Terra, a gente considera 10.
Se eu tiver um valor de aceleração de gravidade menor do que 10, o que vai acontecer com o meu peso? Ele vai ser menor, mas a minha massa, ela continua a mesma, certo? Então, eu, Noemi, pesando, sei lá, 52 quilos, 51 quilos, eu posso ter pesos diferentes se eu tiver em planetas diferentes. Se eu tiver em um corpo celestial diferente. Então, aqui na Terra, o meu peso ele seria o quê? Seria os 52 quilos vezes 10, né? Lembrando que quando eu multiplico isso daqui, o meu peso, ele é uma força, tá? Peso é uma força. Então, eu vou ter 520. E qual que vai ser a unidade de medida que eu tenho que colocar? Vai ser massa? Vai ser a mesma unidade de massa? Não vai ser. A unidade de peso é a unidade de força. Então, é 520 newtons. Cuidado com isso daqui para não colocar 520 quilos, tá? Isso daqui não é a unidade de peso. Certo? Então, se eu estiver na Lua, por exemplo, vamos supor que na Lua a gravidade seja metade disso daqui. O meu peso vai ser metade de 520. Se fosse a aceleração metade de 10, tá? Mas a minha massa, ela continua sendo 52 quilos. Então, eu posso variar o meu peso sem variar a minha massa, se eu estiver em um planeta diferente, por exemplo. Ok? Sobre peso, é basicamente isso, tá? Os detalhes que eu tive que passar para vocês. E daí, lá no PDF tem algumas perguntinhas sobre o retomando. Daí eu coloquei lá para vocês o que é dinâmica estuda, o que são forças e quais podem ser seus efeitos. Pensem direitinho na resposta disso, são respostas rápidas e conceituais sobre o que foi trabalhado aqui na aula. Isso que eu falei, né? O que são forças, quais podem ser seus efeitos. Daí eu falei para vocês que os efeitos das forças pode ser deformação ou pode ser variação da velocidade. Pergunto se forças são grandezas escalares ou vetoriais, como que eu represento a força e qual que é a unidade de medida dela, qual que é a diferença entre força de campo e força de contato, o que é necessário para ter presença da força-peso e quais são as características da força-peso no objeto que está próximo à superfície da Terra, de um planeta qualquer. Então, são meio que retomadas mesmo do que foi trabalhado durante toda a aula. Pensem nisso direitinho, que durante o momento de live a gente retoma isso e resolve os exercíciozinhos em aula que eu deixei lá no final, ok? Bons estudos para vocês. Não deixem de fazer a lista de exercício e os exercícios do Que Mágico também. Qualquer dúvida, procure os monitores, manda mensagem lá no grupo da monitoria, que eu também estou lá, os professores estão e os monitores também estão lá. Bons estudos para vocês. Beijinhos. Morrendo de saudade de vocês, inclusive.